Está no ar mais uma edição do programa Mazé Diz Tudo. Hoje tem muita coisa bacana para você conhecer. O Bruno Mazieri foi conferir de perto uma sorveteria com direito à iluminação temática e música eletrônica, assim no melhor estilo lounge. O meu entrevistado faz parte de uma das famílias mais tradicionais de Manaus. Foi embora da cidade aos 18 anos, estudou na PUC do Rio de Janeiro e logo em seguida foi para o Instituto Rio Branco, ou seja, é diplomata, já morou em 8 países e atualmente reside na cidade do México, onde atua como conselheiro geral adjunto do Consulado Brasileiro. Além disso, nasceu sob o signo de Peixes, é torcedor do Flamengo. Estou falando do queridíssimo amigo Afonso Celso de Souza Marinho Neri. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por aceitar meu convite. Muito obrigado pelo convite, mas eu estou há uma semana em Manaus. Eu vim para 2 aniversários de 2 irmãos. E estou contentíssimo em poder conversar com você. Bom, Afonso, eu sei que você, como todo mundo sabe, a sua infância aqui em Manaus, de família tradicional, Dr. Paulo Pinto Neri, Maria de Souza Marinho Neri, seus pais, meus amigos também. Minha infância foi toda perto da sua irmã Paula, minha grande amiga. E eu queria falar sobre isso, sobre as famílias tradicionais em Manaus. Como é que era, como que isso se comportava, Afonso? Olha, eu sou um privilegiado por ter nascido numa família com 6 irmãos. 3 mais jovens, 3 mais velhos que eu no meio. Talvez isso tenha sido uma das razões por querer ser diplomata. Você contemporizava tudo, eu lembro disso. Você estando no meio dos 7, você consegue sempre ter uma distância menor entre cada um e você. E você termina sendo o amigo de todos. Crescer em Manaus antes da Zona Franca foi uma experiência única. Era linda a cidade. Manaus tinha praças onde se passeava na praça. E Manaus tinha carnavais onde se saía do clube dançando. Pela rua. Pelas ruas. Pelas ruas. Enfim, era uma maravilha. Então, quando a Zona Franca chegou em 67, eu ainda era guri, foi assustadora a mudança. A cidade não parou de crescer, como até hoje não para de crescer. O progresso econômico é uma coisa fabulosa. A Zona Franca transformou o estado do Amazonas no 4º maior PIB do país. Então, tudo isso faz com que a Manaus de hoje não seja a Manaus que eu cresci. A Manaus que você falou das famílias, a Manaus, onde, enfim, se ia ao clube. Bom, vamos chamar o break e eu volto já já, não sai daí. Muita gente já descobriu, produzir borracha voltou a ser uma boa opção. O governo aumentou o auxílio ao seringueiro em 30%, financiou uma usina de beneficiamento da borracha e incentivou a implantação de uma nova fábrica de pneus. Significa muito porque é geração de emprego e renda. Isso é bom também para a nossa floresta, que hoje está sendo lembrada. E nós temos um preço bom e temos para quem vender. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades. Malhar só não basta. Para você viver mais, tem que ter resultados e uma equipe de profissionais exclusivamente dedicada a você. Viver em boa companhia, ter prêmios e certificações.
ser divertido e ter consciência, sendo a única rede de academias com o certificado ISO 9001, pois o nosso compromisso diário é sempre com o aluno. Companhia Atlética, a academia mais querida do Brasil. Voltamos com Afonso Nery, meu entrevistado de hoje. Afonso, você saiu com 18 anos para estudar no Rio de Janeiro, mas você já tinha essa ideia de que você queria o Instituto Rio Branco? Sim, você sabe que eu acho que foi com 11 anos. Eu tinha 11 anos quando houve a Guerra do Vietnã. E eu não conseguia entender, por mais que eu lesse, por que soviéticos e norte-americanos foram tão longe para se matar e matar os vietnamitas. Bem, eu pergunto aos meus pais, essa guerra toda que está havendo, a troco de quê? E meus pais me dizem, é que os Estados Unidos gostariam que eles fossem capitalistas, a União Soviética gostaria que eles fossem comunistas, é isso. E eu disse, mas não tem ninguém para negociar isso, precisa terminar numa guerra. E aí meus pais dizem, sim, nós temos no Brasil o Barão do Rio Branco, que foi uma grande figura na delimitação das nossas fronteiras. O Barão do Rio Branco, que foi chanceler brasileiro de 2 a 12, do século passado, 1902, 1912, enfim, viveu anos na Europa e era um negociador nato. Então eu acho que isso me atraía. Marcou. Sim, que há pessoas que podem se sentar e negociar uma solução. Há um problema, claro, sempre haverá, mas há um modo também de contornar esse problema que não seja chegar a uma guerra. Eu acho que foi isso. E eu sempre pensei que eu poderia ser esta pessoa. Aí você fez a PUC. Eu fiz Direito na PUC, e aí fiz o exame para o Rio Branco ainda no Rio, terminei a PUC e comecei o Rio Branco em Brasília. Isso, o meu Rio Branco foi em 83, 84. E aí, para estudar para o Rio Branco, não é? Para me preparar para o Rio Branco, o que fazer? Aí eu sabia que o senador Arthur Virgílio, enfim, era diplomata e estava, enfim, afastado para exercer mandatos legislativos. Eu liguei para ele e ele me mostrou o caminho das pedras. Te orientou o que fazer. Exatamente. E foi assim que eu estudei com professores no Rio e fiz o exame para o Instituto Rio Branco. E fui morar em Brasília. Teve uma parada na sua vida aí, que foi o acidente que você sofreu em Brasília. Foi um acidente de carro em Brasília, e no qual eu me quebrei todo. Eu quebrei os 2 pés, eu quebrei as 2 mãos, eu quebrei o fêmur direito. Se quebrou inteiro. A clavícula direita, enfim. E fiquei 1 mês em coma. E quando me recupero do coma, fico de cadeira de roda 6 meses. Então foi uma experiência muito dura para mim essa, mas, puxa, que bom que eu tinha minha família, não é? Devido à tua profissão, você morou em 8 países, não é isso? Em diferentes países. E como é que foi essa experiência, Afonso? E como é? Você sentia falta do Brasil? Você sentia falta de Manaus? Como é que você lidava com essa ausência? Ser diplomata deixa a gente saudoso sempre, não é? Isso é um pouco compensado pelo fato de trabalharmos em repartições com funcionários brasileiros. Além dos estrangeiros, nós sempre temos os funcionários brasileiros no exterior. Então nós falamos português, né, todos os dias. E isso deixa a gente um pouco perto do Brasil. Mas não tem como o Brasil. Então eu já estou na carreira diplomática há 27 anos e eu sempre passo férias no Brasil. Eu nunca passei férias no exterior,
a não ser antes de ser diplomata. Quando eu não era diplomata, chegava as férias e eu, oba, vou para o exterior. Mas depois que eu me tornei diplomata, eu digo, oba, vou para o Brasil. E sempre o carnaval no Brasil, e sempre o Ano Novo no Brasil, isso, né? Geralmente é isso. assim com a sua família, eu sei. É. E agora você está no México. Eu estou na cidade do México desde janeiro deste ano. É surpreendente, é uma cidade enorme, é uma cidade belíssima, rica culturalmente e que, enfim, tem algo a ver conosco, porque é latino-americana, não é? A diferença entre o Brasil e todos os países hispânicos é só a língua. Nós somos alegres como eles, nós temos uma comida riquíssima como eles, muita música. Eu me sinto 100% latino-americano. Eu já servi... Qual é a tua rotina lá, Afonso? Como é que se dá o teu trabalho lá no México agora? É um consulado, não é? O consulado, ao contrário das embaixadas, as embaixadas cuidam dos assuntos dos estados, do Estado brasileiro junto àquele estado onde está a embaixada. Os consulados cuidam dos assuntos dos cidadãos brasileiros e daquele país. Certo. E são nos consulados que as pessoas tiram os vistos para viajar, são nos consulados que as pessoas tiram as suas certidões, como uma espécie de cartório. São os consulados que dão certidões de nascimento, de óbito, de casamento, realizam casamentos nos consulados. Então, é muito intenso o trabalho de um consulado. E no México, me chama a atenção, como cidadão brasileiro, ainda continua querendo entrar nos Estados Unidos como a terra do futuro. A terra prometida, né? Isso, a terra prometida. E aí é muito grande o número de brasileiros que pegam visto para entrar no México. E quando chegam no México, não querem ficar no México. Querem atravessar ilegalmente para os Estados Unidos. E aí são presos e aí o assunto é nosso. Então, as pessoas que têm o visto para os Estados Unidos podem entrar no México. A outra coisa não é verdadeira. Não é verdadeira. Se você tiver o visto mexicano, você não lhe dá direito a entrar nos Estados Unidos. Mas se você tiver o americano, sim, você entra no México. É verdade. Você gostaria de voltar a morar no Brasil? Eu não sei, é difícil, não é? Porque a nossa capital, depois que foi para Brasília, ficou uma capital que é mais jovem do que eu. Eu tenho 53 anos, Brasília tem 50. Então, viver numa cidade tão jovem não é tão atraente. Imagino. Vamos chamar o break e voltamos já já. Aqui comigo, Afonso Nery, amazonense, diplomata, que está atualmente morando na cidade do México. Afonso, a gente falou do teu acidente, falamos da diplomacia, daquela parada que houve dos teus irmãos, mas houve também algo na tua vida que
te deixou muito gratificado por um tempo, que foi que você doou um rim para o Zé Nery, não é isso? É verdade. Eu acho que foi o fato de eu não ter casado e não ter tido filhos e ter podido doar um rim para o meu irmão e ele ter vivido 2 anos com o meu rim, depois ele teve uma pancreatite e teve que ir embora. Mas foram os anos mais felizes da minha vida. Eu acho que nunca eu vou entender por que há tanta dificuldade na doação de órgãos. Os rins, por exemplo, nós temos 2, exatamente para isso, para doar um. Eu vivo, isso foi em 98, eu vivo desde 98, como eu nunca vivi. Eu tenho uma saúde excelente e não me faz nenhuma falta, ao contrário, tirá-lo só me acrescentou. Que bom, e foi muito, e quer dizer, isso é bom que as pessoas saibam, porque mesmo depois de tudo que você passou, você esteve em coma, você do acidente, se quebrou todo e tal, mas pôde doar um rim, não é? Então, quer dizer, não é empecilho. Nenhum. Temos uma presidente, uma mulher na presidência, com alguns problemas que ela já herdou isso, só que ela devia saber disso tudo porque ela era do governo anterior. E como é que o exterior vê o Brasil, a política hoje brasileira? O nosso governo do presidente Lula, os 2 mandatos do presidente Lula e atualmente da presidente Dilma, são muito bem vistos no exterior por eles terem conseguido fazer uma distribuição de renda como nunca antes havia sido feita. Então, as minhas vindas ao Brasil sempre me deixam surpreso como o pobre brasileiro está deixando de ser tão pobre. Está ascendendo, né, Afonso? Está ascendendo. Eu acho que isso é positivo. E o Amazonas, assim, as pessoas falam muito, te perguntam, como é que o Amazonas nesse contexto? Ser do Amazonas sempre já é provoca... uma coisa diferente, eu sei disso. Sempre provoca curiosidade, não é? Como é viver no Amazonas, não é? E, de novo, olha só, já me disse privilegiado 3 vezes, por ter nascido neste estado divino, maravilhoso, não é? Eu que nasci aqui e cresci aqui, cada vez que venho, fico surpreso com tanta beleza, né? Com tanta fartura que nós temos. A comida é maravilhosa e por aí vai. É fácil de pescar, é fácil de colher, é fácil de tudo, não é, Afonso? Não temos não temos desgraças, não é, que acontece no sul, não sei aonde, quer dizer, aqui em Manaus, o Amazonas é privilegiado realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Quando acontece alguma coisa é porque é mão do homem mesmo. É verdade. Bom, o Arthur Neto, ele perdeu a eleição para o Senado e voltou a ser diplomata. A gente até conversou sobre isso. Ele reside atualmente em Portugal. Você acha que, assim, o Arthur ter perdido a eleição, o Amazonas perdeu também? Era um homem que estava na tribuna o tempo todo? Eu diria que sim. Eu acho que ele não era líder do PSDB à toa. Ele o era por ser como é, o político tão atuante que é. Eu acho que, enfim, creio que foi Churchill que disse que a democracia é uma porcaria, mas ainda é o melhor sistema de governo que existe. Porque somos nós que elegemos as pessoas que estão aí. Verdade. Se nós reclamamos, a culpa é nossa. Somos nós que os colocamos. Se ele saiu, é porque votou para ele sair, não é? Exatamente. Quer dizer, não votamos nele. Não votamos nele. Esse enfim. Eu já não voto para eleições estaduais ou federais há muito tempo. Há uma coincidência grande de eu estar sempre no exterior quando há eleições presidenciais
Então eu tenho votado no exterior para eleições presidenciais há muito tempo. Nós no exterior só podemos votar para presidente, não para os outros cargos. Bom, para dar uma amenizada aí no clima, vamos conferir a sorveteria que tem virado sensação em Manaus. O Mazé de Estudo de hoje está num dos locais mais badalados de Manaus, o Gelato Space Lounge. É uma sorveteria com um conceito totalmente diferente. Eu convido você a conferir esse belíssimo espaço que fica situado aqui no Efigênio Salles. Vem comigo! Já entramos no Gelato Space Lounge e aqui comigo está a Flávia Ventilari, a responsável de toda essa ambientação, de todo esse conceito, que vai nos explicar agora como é que surgiu essa ideia de montar um espaço tão diferente, né? Bruno, essa ideia do espaço diferenciado em relação a uma sorveteria veio do fato que eu queria fazer alguma coisa diferente, mas não sabia bem como que eu teria que fazer isso. E daí eu estava finalizando minha pós de varejo e o professor, que é consultor de uma grande empresa, né, aqui no Brasil, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e daí ele falou: ó, Flávia, se você quiser fazer alguma coisa, você faça diferente, porque nos Estados Unidos a tendência você não vende mais sorvete, você não vende mais pão, nada mais assim, né? Você sempre vende o ambiente, o status que ele agrega, o diferencial dele, toda essa estrutura é que vai fazer o seu diferencial. Além, lógico, das marcas, a qualidade, todo aquele processo que a gente já conhece, né, de higienização, as marcas de qualidade, o atendimento. Mas hoje em dia ele falou que nos Estados Unidos a tendência é o ambiente que você proporciona diferenciado aos seus clientes. E agora eu queria que você falasse a parte mais importante do local, que são os sabores dos sorvetes, qual é a marca que você costuma vender aqui, e já deixasse um pouquinho do horário de funcionamento também. Tá, nós trabalhamos com os sabores, o regional Vaca Lambeu, né? Aí as marcas Vaca Lambeu, Nestlé e Que Bom. Nós funcionamos das 8 da manhã até as 22 horas, todos os dias, sem fechar nesse horário, das 8 às 22. Gente, é isso. Só basta você agora aparecer aqui e conferir essa maravilha que é o Gelato Space Lounge. Vou levar o Afonso lá, viu, Bruno? Afonso, leva um tempo até você ser ministro. Qual o tempo? Agora, para ser ministro, qual o tempo para ser embaixador? Tem algum pré-requisito? Para ser ministro, eu tenho que apresentar uma tese e ter sido aprovado nela. É uma tese sobre um tema de interesse do governo brasileiro. Certo. Eu farei a minha sobre biocombustíveis em Angola. Será o Brasil levando a tecnologia brasileira de biocombustíveis para Angola. Uma vez aprovado nessa tese, aí eu já estou apto a concorrer à promoção a ministro. Sendo ministro, a promoção a embaixador, mais uma vez, como todas as nossas promoções, são por mérito. Eu então tenho que correr com os meus colegas para conseguir a promoção a embaixador. E planos para o futuro, além disso tudo? Eu não sei. Eu gostaria muito que, eu teria que vir viver aqui. Como eu não venho viver em Manaus, eu gostaria muito que alguém fizesse um bateau mouche que saísse da Praça dos Remédios e fosse ao encontro das águas. Seria durante todo o dia. Durante o dia, não é? Não à noite. E esse passeio levaria umas 2 horas até ir lá e voltar, ou 2 horas e meia. Seria um almoço que poderia ser feito, um passeio que poderia ser feito na hora do almoço, porque aí nós trabalhamos. Na hora do almoço, e aí, onde almoçamos hoje? Vamos almoçar no bateau mouche do Encontro das Águas. Então nós almoçaríamos dentro do barco, iríamos até o Encontro das Águas, ver a coisa mais linda do mundo e voltaríamos para a Praça dos Remédios. É isso, você imagina no futuro. Eu adoraria fazer isso, cuidar disso. Afonso,
muito obrigada pela sua presença, Obrigado por todas a você. as explicações que você deu. Uma coisa que a gente não falou, podemos falar agora, que são as 2 vagas que agora o Itamaraty abre, claro, não é? claro. Para deficientes físicos, não é isso? Claro. No nosso exame do Rio Branco, nós temos 2 vagas para deficientes físicos e isso é excepcional, isso é fantástico, não é? E abre sempre no início do ano, não é? As vagas para o Instituto. Isso. Os exames do Instituto Rio Branco são anuais. Em janeiro a março, as inscrições. E você pode fazer o exame para entrar no Instituto em todas as capitais brasileiras. Afonso, muito obrigada. Foi um Obrigado a prazer você. enorme. Adorei te receber. Eu também. Muito E é obrigado. bom que ainda ficamos um tempo juntos aqui esta semana. Claro, muito No aniversário obrigado. do Paulo, inclusive, os Isso. 60 anos do Paulo Neri. Isso. Prazer enorme. Você, empresário, com certeza ainda não conhece este cartão. Eu também não, até agora, pois creia, tive que pagar R$ 390 por este evento para a Serasa. E ninguém, absolutamente ninguém, sabe explicar para que serve. Paguei porque se não fizesse, teria uma multa de R$ 500. Enfim, não abafa o caso. Só sei é que nada sei. Na próxima semana, vem me ver, porque aqui eu digo tudo. Beijo!